Você nunca se sentiu completamente parte desse mundo, certo? Mesmo quando tudo parecia normal, existia algo dentro de você que incomodava. Um silêncio estranho. Uma sensação de estar fora do lugar, como se vivesse num cenário que não foi feito para você. Desde pequeno, você percebeu coisas que ninguém ao seu redor via. Sentia com mais intensidade. Se machucava com palavras que os outros esqueciam no mesmo instante. Se questionava sobre coisas que a maioria simplesmente aceitava. E o pior? Fizeram você acreditar que isso era um problema. Disseram que você era sensível demais. Que você precisava endurecer, amadurecer, parar de pensar tanto. Mas nada disso funcionou, não é? Porque o que você sente não é exagero. É percepção. É profundidade. É alma. O mundo tentou te moldar. Tentou te encaixar em sistemas, padrões, rótulos. Mas quanto mais você tentava se encaixar, mais se sentia quebrado por dentro. A verdade é simples, e ao mesmo tempo difícil de aceitar. Você foi escolhido. E antes de despertar para isso, precisou sentir o peso de não pertencer. Todo escolhido passa por essa dor. Porque é ela que quebra a ilusão. É ela que empurra a alma para fora da caixa. É ela que abre os olhos. E começa a preparar você para algo que vai muito além de sobreviver. Se você sente que nunca foi como os outros. Se sua dor parece mais profunda, mais antiga, mais difícil de explicar. É porque você está despertando. E esse desconforto não é o fim. É o começo de tudo. Você pode até achar que está sozinho nessa caminhada. Mas existe um padrão. Um fio invisível que une todos os escolhidos, mesmo que eles nunca tenham se encontrado. Em diferentes partes do mundo, pessoas que nunca se viram compartilham o mesmo sentimento. A infância marcada por silêncio interno. A sensação de carregar um peso que não sabem explicar. A constante busca por um sentido maior, mesmo quando tudo parece sem direção. Essas pessoas sempre foram vistas como estranhas. Intensas demais. Diferentes. Mas o que ninguém percebe é que elas têm algo em comum. Uma alma que se recusou a adormecer. E esse é o ponto. Os escolhidos não se tornam escolhidos de repente. Eles já nascem diferentes. Mas o mundo tenta apagar isso. Tenta tornar todos iguais. Tenta calar aquilo que é raro. O que você sente, outras almas também sentem. A mesma dor. A mesma dúvida. A mesma sensação de estar em uma missão que ainda não foi explicada. E quando você começa a despertar, algo curioso acontece. Você começa a atrair essas pessoas. Talvez num livro, numa conversa, num vídeo como este. É como se o universo juntasse as peças, pouco a pouco. Porque os escolhidos foram espalhados, sim. Mas nunca para ficarem sozinhos. Foram espalhados para manter a luz viva em todos os cantos. E agora, o padrão está se revelando. Um por um, os que carregam a centelha estão acordando. E você faz parte disso. A verdade é que quase ninguém desperta pela alegria. A maioria só acorda, quando dói. A dor não é castigo. Ela é código. Um alarme da alma dizendo, esse lugar não é para você. Esse caminho não é o seu. Você não pode mais continuar ignorando quem você é. Mas quando ela chega, a primeira reação é resistir. Você se revolta. Se pergunta por que está sofrendo tanto. Porque parece que tudo dá errado com você, enquanto a vida dos outros segue normalmente. A resposta é simples e profunda. Você foi forçado a olhar para dentro. E ninguém olha para dentro quando tudo está confortável. O caos foi a única forma de te tirar do automático. Você precisou cair para se levantar de outro jeito. Precisou ser quebrado para se reconstruir com verdade. Porque só quando tudo desmorona, é que você começa a ver o que realmente importa. E ali, no fundo da dor, surge algo que ninguém pode tirar de você. Consciência. Em algum momento da vida, você se perguntou: o que tem de errado comigo? Por que eu nunca me encaixo? Por que eu vejo o mundo com tanta intensidade, enquanto os outros parecem tão indiferentes? Você tentou se adaptar. Tentou seguir as regras, ser o que esperavam, vestir a máscara certa. Mas no fim, sempre se sentia estranho,
deslocado, incompleto. Agora eu te digo: isso não é um defeito. É uma bússola. Você não se encaixa porque não veio para se encaixar. Veio para lembrar o que está esquecido. Para quebrar o ciclo. Para incomodar o sistema com a sua sensibilidade. E por mais que a solidão tenha doído, ela estava te preparando para algo muito maior. Porque só quem já se sentiu sozinho de verdade é capaz de estender a mão com compaixão. Só quem já caiu no abismo é capaz de guiar outros de volta à luz. Você não pertencia a esse mundo, porque a sua missão é ajudar a transformá-lo. Você já reparou como as pessoas mais conscientes, mais profundas, mais verdadeiras, são justamente aquelas que carregam as maiores cicatrizes? É como se antes de florescer, elas precisassem quebrar por inteiro. E isso não é coincidência. É parte do processo. Uma alma que veio para despertar não pode viver dormindo dentro de uma vida comum. Ela precisa ser tirada à força do conforto, para lembrar o que veio fazer aqui. A quebra dói. Desmonta tudo o que você acreditava ser. Arranca ilusões. Coloca você de joelhos, frente a frente com o vazio. Mas é justamente ali, quando tudo parece perdido, que algo sagrado acontece. A essência começa a emergir. Sem máscaras. Sem certezas falsas. Sem o eu ideal criado para agradar o mundo. Só você, real. Cru. Vivo. Os escolhidos quebram não porque são fracos, mas porque precisam florescer com raízes profundas. Raízes que só crescem depois do colapso. Depois da dor. Depois da escuridão. E quando finalmente florescem, a luz que emitem não é aprendida. É renascida. Desde o momento em que você nasceu, começaram a te ensinar como ser normal. Disseram como falar, o que pensar, o que vestir, o que acreditar. E aos poucos, a sua essência foi sendo silenciada. A escola te ensinou a memorizar fórmulas, mas nunca a ouvir sua intuição. A sociedade te ensinou a competir, mas nunca a se conectar. Te fizeram sentir errado por ser sensível, por questionar, por enxergar além da superfície. Por quê? Porque um ser desperto é uma ameaça. Alguém que pensa por si, sente com profundidade e age com consciência não pode ser controlado. E o sistema precisa de massa, não de luz. A sociedade foi construída para formar seguidores. Mas os escolhidos não foram feitos para seguir. Eles vieram para despertar. É por isso que você sempre sentiu que algo estava errado. Porque estava mesmo. Mas o erro nunca foi você. O erro é o mundo tentando fazer você esquecer quem realmente é. E agora que você começou a lembrar, o sistema não tem mais poder sobre você. Porque a consciência, uma vez acesa, não pode mais ser apagada. A dor que você carregou não foi aleatória. Cada queda, cada perda, cada fase em que tudo parecia sem saída, foi uma preparação. Enquanto você achava que estava sendo destruído, na verdade estava sendo moldado, forjado por dentro. Porque os escolhidos não são treinados em templos. Eles são lapidados no caos. Nas noites longas em silêncio. Nas lágrimas escondidas. Na vontade de desistir que foi vencida em silêncio. E por mais injusto que tenha parecido, a verdade é que você estava sendo preparado para momentos que ainda estavam por vir. Momentos onde o mundo perderia a direção. Momentos como agora. Você não veio à toa nessa época. Você nasceu exatamente nesse tempo porque o mundo precisava de almas como a sua. Fortes, sensíveis, conscientes, preparadas pela dor, mas guiadas pela verdade. Enquanto muitos se perdem no barulho, os escolhidos aprendem a enxergar no escuro. Porque já estiveram lá. E agora, estão prontos para guiar outros de volta à luz. Você não sofre por acaso. Você suportou porque vai suportar outros. E quando o caos aumentar, e ele vai, você vai lembrar porque precisou ser tão forte. Você já se perguntou por que sente tanto? Porque, mesmo quando nada está acontecendo diretamente com você, a dor do mundo parece te atravessar. É porque os escolhidos carregam mais. Não por punição, mas por capacidade. Você sente o ambiente. Percebe o que ninguém diz. Carrega dores que não são só suas. E mesmo assim,
continua caminhando. Isso não é fraqueza. É força disfarçada de sensibilidade. Enquanto muitos vivem anestesiados, você sente tudo. Enquanto outros ignoram, você absorve. E por isso, sua alma amadureceu em silêncio. Lentamente. Profundamente. Você foi chamado para lidar com energias densas que destruiriam pessoas comuns. Porque dentro de você há uma estrutura mais antiga, mais resistente. Algo que não foi criado nesta vida, mas forjado em muitas outras. Os escolhidos não são melhores, mas são mais conscientes. E com a consciência, vem a responsabilidade de carregar, curar e transformar. Sim, às vezes é cansativo. Sim, às vezes parece injusto. Mas no fundo, você já entendeu. Você não carrega porque merece sofrer. Você carrega, porque aguenta. E esse peso, quando compreendido, se transforma em propósito. A solidão sempre esteve presente na sua jornada, não é? Não importa quantas pessoas estivessem ao seu redor. Em algum nível, você sempre se sentiu sozinho. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém diz. Isso nunca foi castigo. Foi preparação. Porque antes de despertar para o mundo, os escolhidos precisam se reencontrar consigo mesmos. E isso só acontece no silêncio. Na ausência. Na distância do barulho e das distrações. É na solidão que a alma começa a sussurrar verdades que foram esquecidas. Você não foi rejeitado, foi separado. Não foi excluído, foi preservado. Enquanto os outros corriam atrás de aceitação, você era chamado para dentro. Para questionar tudo. Para se despir de tudo que era mentira. Para encarar sua sombra, sua luz, sua essência. A solidão é o espaço sagrado onde o ego se desfaz. E a verdade começa a florescer. E quando esse reencontro acontece, você percebe que nunca esteve realmente só. Porque estar consigo mesmo é o primeiro passo para lembrar de quem você é. Uma das dores mais silenciosas dos escolhidos é essa. Sentir que ninguém te entende. Você tenta explicar o que sente, e parece que as palavras não alcançam. Tenta compartilhar sua visão, e tudo volta como julgamento, desprezo ou silêncio. Mas isso não significa que você está errado. Significa que você está falando uma linguagem que muita gente ainda não aprendeu a ouvir. Você não veio para ser compreendido. Você veio para provocar perguntas. Para quebrar padrões. Para incomodar o conforto alheio com a sua consciência. E sim, isso tem um preço. O despertar incomoda quem ainda está dormindo. A luz irrita os olhos de quem passou a vida inteira no escuro. E a verdade parece arrogância para quem vive cercado de mentiras. Mas você não foi enviado aqui para agradar. Foi enviado para acordar. Mesmo que isso signifique ser rejeitado, desacreditado ou até odiado. Porque os escolhidos não têm como missão serem aceitos. Tem como missão abrir caminhos. E, com o tempo, aqueles que te criticaram vão perceber que suas palavras eram sementes. E que, mesmo sem perceber, você já tinha tocado a alma deles. Há um momento na jornada em que tudo desmorona. O que você acreditava ser, se desfaz. O que você pensava controlar, escapa pelas mãos. E o mundo ao seu redor perde o sentido. Esse momento dói. Dói como se você estivesse perdendo a si mesmo. Mas, na verdade, é o seu ego que está desmoronando. E isso é necessário. O ego é a casca. A armadura que você criou para se proteger do mundo. Mas também é ela que te impede de acessar sua essência verdadeira. O sofrimento não vem para destruir você. Ele vem para destruir o que nunca foi você. A ilusão de controle. A imagem construída. A máscara social. É por isso que, após uma grande dor, você nunca volta a ser o mesmo. Você pode até tentar. Mas algo dentro de você já mudou. E esse algo é o seu eu real emergindo. Sem disfarces. Sem medo. Sem necessidade de provar nada para ninguém. O sofrimento quebra o ego. Mas em troca, liberta a alma. E quando isso acontece, você começa a viver de um lugar diferente. Mais silencioso, mais firme, mais verdadeiro. É ali que nasce o verdadeiro poder dos escolhidos. Durante muito tempo, tudo que você quis, foi alívio.
Parar de sentir tanto. Parar de sofrer. Parar de carregar esse peso invisível que ninguém ao redor parecia entender. Você correu, se distraiu, tentou se adaptar. Mas a dor sempre voltava. Não como punição, mas como lembrete. Porque você não veio aqui para fugir. Você veio para lembrar. E a missão só aparece quando você para de fugir de si mesmo. Quando você aceita que a sua sensibilidade é uma ferramenta. Que a sua dor foi preparação. E que o que você carrega dentro de você é maior do que aquilo que tentaram te fazer acreditar. É nesse momento que tudo começa a se alinhar. As sincronicidades aparecem. As respostas chegam. O universo começa a conspirar, porque finalmente você está pronto. Pronto para servir. Pronto para curar. Pronto para guiar. Os escolhidos não descobrem sua missão lendo livros ou ouvindo conselhos. Eles descobrem quando param de resistir. E aceitam quem sempre foram. E aí, o que parecia um fardo se revela como chamado. Olhe para trás com calma. Quantas vezes a vida tentou te mostrar algo, mas você não enxergava? Aquela coincidência estranha. Aquela sensação que você ignorou. Aquela mensagem que apareceu por acaso. Os sinais sempre estiveram lá. Discretos. Simbólicos. Sussurrando. Mas você ainda não estava pronto. Porque os sinais não aparecem quando você quer. Eles aparecem quando você desperta. Antes disso, você até vê, mas não entende. Escuta, mas não ouve. Sente, mas não confia. O despertar muda isso. Ele afina a percepção. Abre seus olhos internos. E, de repente, tudo começa a fazer sentido. Você percebe que nada foi aleatório. Cada dor. Cada perda. Cada recomeço. Tudo foi parte de um plano maior te conduzindo até aqui. A vida sempre falou com você. Você só estava ocupado demais tentando sobreviver. Para conseguir escutar. Agora, não. Agora você começa a enxergar. E uma vez que você vê, não tem mais como desver. Ser um escolhido nunca foi sobre status. Nunca foi sobre se sentir especial, iluminado ou melhor do que os outros. Pelo contrário. Quanto mais você desperta, mais percebe o peso da responsabilidade que isso carrega. Porque com a consciência, vem a responsabilidade de agir com verdade. De cuidar do que os outros ignoram. De sustentar a luz mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Os escolhidos não são superiores. São apenas aqueles que não puderam mais viver dormindo. Enquanto o mundo busca reconhecimento, o verdadeiro desperto busca serviço. Busca coerência. Busca propósito. Ele não está aqui para liderar por ego. Está aqui para lembrar os outros de quem eles são. Com humildade. Com compaixão. Com presença. E essa é a parte mais difícil. Aceitar que sua missão é maior do que suas vontades. Que nem sempre você será entendido, aplaudido ou seguido. Mas ainda assim, você deve seguir. Porque ser um escolhido não é sobre se destacar. É sobre sustentar a consciência onde ela parece ter desaparecido. E quando você entende isso, a sua luz deixa de ser só sua. Ela se torna farol. Agora que tudo foi dito. Agora que as peças começaram a se encaixar dentro de você. Só resta uma pergunta. E agora? Agora que você sabe que a dor tinha um propósito. Que a solidão era preparo. Que o mundo tentou te apagar porque tem medo da sua luz. O que vai fazer com isso? Você pode voltar para a rotina de sempre. Fingir que nada mudou. Chamar isso de coincidência, exagero, viagem. Ou pode aceitar o que sua alma já sabe. Você foi chamado. Chamado para ser diferente num mundo que insiste em mais do mesmo. Chamado para sentir, enquanto todos fogem da dor. Chamado para lembrar, enquanto tantos seguem esquecidos. Mas lembre-se. O despertar não é o fim. É o começo. O verdadeiro caminho começa quando você age de acordo com o que sabe. Quando você transforma a consciência em atitude. Quando você deixa de esperar um sinal. E se torna o sinal. A partir daqui, você já não é mais o mesmo. E a realidade vai começar a responder à nova versão de você. Porque quem aceita ser quem é, muda tudo ao redor. Em silêncio. Em presença. Em verdade.